Olá e bem-vindos a mais uma Casa Conceitos, aqui no videovendas.com. No programa de hoje, eu e a arquiteta Vivi Intrelli estaremos entrevistando a também arquiteta e empresária Ana Laura Matavelli. Estaremos falando sobre cortinas e persianas. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Ana Laura. E você poderia, por favor, responder ao telespectador qual a diferença entre cortinas e persianas? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Rodrigo e da Vivi, é um prazer estar aqui com vocês. A principal diferença entre cortina e persiana é que a persiana ela tem as lâminas que basculam controlando a luminosidade do sol. Então, o que tem tecido é chamado de cortina. O pessoal conhece muito a maioria dos modelos como cortina, mas a gente no dia a dia acaba ouvindo cortina para todos os modelos, somente aquelas persianas que o pessoal usa para cozinha, vamos dizer assim. E cortina fica chamado aquela de confecção, né? Mas não, o correto é todas as persianas que tem lâminas chamarem assim, e as cortinas que tiverem tecidos vão ser chamadas cortinas. Ana Laura, sempre que pensamos em fechamentos com cortinas e persianas, pensamos em fechamentos para a área interna. Porém, existem modelos para a área externa também. Você poderia falar um pouco sobre isso para nós? Olha, para a área externa tem uma peça que é lançamento da Hunter Douglas, que é uma marca multinacional em cortinas e persianas. Ela chama Ultimate Screen. É uma tela que ela consegue segurar 70 km por hora de vento. Então é uma peça interessante para colocar do lado externo. Pode ser para proteção solar, pode ser para bloqueio do raio solar como blackout. E por ela ter um zíper nas laterais, com uma guia lateral, ela protege e segura esse tecido. Então se der chuva ou se der vento, não tem problema. É uma peça bem interessante que também pode ser colocada internamente. Excelente, Ana Laura. E em algumas vezes queremos dividir ambientes, sejam eles residenciais ou comerciais. A dúvida é, podemos fazer esse tipo de divisão com persianas e cortinas? Sim, a gente tem alguns modelos que seriam interessantes para dividir um ambiente, tanto comercial quanto residencial. Porém, a gente precisa, seria ideal fazer uma visita no local para ver como seria a instalação, né, se a gente vai conseguir instalar essa peça corretamente. Dando certo, a gente tem um modelo que chama Paramitre, que é muito interessante. Ele lembra um cobogó, né, uma peça de decoração, de visão de ambiente, mas é em tecido, então é uma peça bem interessante. E tem também os modelos que são painéis ou skyline. A skyline é interessante porque ela tem a medida dos painéis são padrões, então se você tem mais de um vão com medidas diferentes, você consegue padronizar a largura dos painéis. Isso também é uma peça bem interessante. Ana Laura, uma outra questão que sempre levantamos é com relação aos grandes vãos de vidros. Hoje temos muitos projetos com esse tipo de abertura. E a preocupação é tanto a questão do ambiente interno ficar muito aquecido, também quanto a manutenção do piso, de móveis. Quais soluções, quais modelos você nos indica com proteção solar para esses ambientes? Hoje nós temos vários tipos de tela solar. Elas têm os fatores de abertura, que seriam 10, 5, 3 e 1%. Isso significa que de 100% de um tecido, 10% vai ser furadinho, 5%, 3% e 1%. Então, caso 1% vai ser a tela mais fechadinha e a 10% mais aberta. Essas telas nós vamos escolher de acordo com a incidência solar. Se for uma residência, né, um comércio que bate muito sol, precisa proteger os móveis, os pisos e também tirar aquele mormaço, aquele calor que passa pelo vidro, aí a gente já tem que optar por uma tela mais fechada, que protege mais, né? E tem também um lançamento da Hunter, que é bem interessante, que chama Cool Black. É uma tela que ela tem um lado preto e um lado branco, então protege mais do calor e não deixa passar esse mormaço, esse calor. Ele protege bem a parte interna e também esse desconforto que a gente sente quando não tem nenhuma proteção. Excelente. E Ana Laura, uma dúvida muito frequente. Qual o momento ideal para se contratar os serviços de persianas e cortinas? Olha, o momento ideal seria no começo do projeto arquitetônico, onde a pessoa já está escolhendo os vãos, né, tamanhos necessários para fazer a incidência da luz solar.
Nesse momento é um momento mais difícil que acaba não tendo um tempo ideal para contratar uma equipe especializada. Então, se a gente entrasse na parte de instalação elétrica, seria ideal, porque a gente consegue ver, de acordo com os tamanhos de vão, se vai precisar ser motorizado, se vai precisar ser uma peça manual. Assim, a gente consegue dimensionar essa peça para ver o peso dela em relação a esse motor. Também é ideal ver o momento do gesso. Se a gente conseguir ver antes da instalação, é interessante devido ao peso da peça, né? E também em relação ao cortineiro. O cortineiro é aquele vão, né, que a gente tem para instalar a peça, que vai esconder toda a estrutura da peça, né, os suportes, as peças de instalação. Então, essa largura desse cortineiro também é interessante a gente ver antes, porque dependendo do tamanho do vão, a peça vai ser maior. Ana Laura, eu gostaria de agradecer sua participação aqui conosco e também por ter cedido o espaço da Meio Decor para nós. E gostaria de mencionar para você que está nos assistindo, quando chegar nesse momento da escolha adequada e correta da persiana ou cortina, não esqueça de procurar um especialista. E na próxima semana teremos mais reportagens, mais entrevistas aqui no videovendas.com. Não percam! Até lá!